Você já se perguntou se Deus ainda se importa com a sua situação? Talvez você esteja olhando para a sua vida hoje e pensando: onde está Deus no meio dessa bagunça? Talvez você esteja cansado de pessoas dizendo: vai ficar tudo bem, quando você não consegue ver como isso é possível. Eu entendo esse sentimento, e hoje eu quero te dar algo mais do que palavras vazias de encorajamento. Eu tenho uma notícia que vai mudar a sua perspectiva, uma verdade que vai transformar o seu coração. Deus não apenas se importa. Ele não está apenas observando, ele está ativamente trabalhando. Deus está restaurando tudo. E isso inclui você, inclui a sua situação, inclui o que parece impossível na sua vida. Eu sei que pode ser difícil acreditar nisso, principalmente quando você está passando por momentos que parecem não ter fim. Talvez seja um relacionamento quebrado, aquela pessoa que você amava tanto e que te deixou com o coração destruído. Talvez seja uma situação financeira complicada. As contas chegando, o dinheiro não aparecendo e você sem saber o que fazer. Pode ser uma doença na família, ver alguém que você ama sofrendo e você se sentindo completamente impotente. Ou aquele sonho que parecia tão real, tão próximo, mas que agora parece ter morrido no caminho. Talvez seja a depressão que não vai embora, a ansiedade que te paralisa, o medo que te impede de viver, ou aquela decepção com Deus mesmo, aquela oração que não foi respondida do jeito que você queria. Eu entendo a dor de acordar todo dia com o mesmo problema, a frustração de ver outras pessoas sendo abençoadas enquanto você continua na luta. É normal se sentir esquecido por Deus. É humano questionar se Ele realmente se importa. Você não é fraco por pensar assim. Você não tem pouca fé. Você é humano. E Deus entende isso. Ele não está surpreso com as suas dúvidas. Ele não está irritado com as suas perguntas. Na verdade, Ele está esperando você abrir o coração para que Ele possa te mostrar o que está fazendo nos bastidores. Porque Deus nunca para de trabalhar, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Mas hoje eu quero te mostrar algo que vai te dar esperança de verdade. Não uma esperança vazia, daquelas que duram só até o próximo problema. Uma esperança com fundamento. Uma esperança que se baseia no caráter imutável de Deus. Deixa eu te contar a história de um homem chamado Jó. Uma história que vai te mostrar como Deus trabalha na vida de quem Ele ama. Jó tinha tudo o que a gente considera sinônimo de bênção: família unida, saúde perfeita, riqueza abundante, respeito na comunidade. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era o homem mais rico do Oriente. Mas mais importante que isso, ele era conhecido como um homem íntegro e temente a Deus. Alguém que vivia de acordo com os princípios divinos. A Bíblia diz em Jó 1:1 que ele era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas então algo aconteceu nos céus. Satanás veio diante de Deus e questionou a fé de Jó. Ele disse: Jó só te serve porque tu o abençoaste. Tira as bênçãos dele e vê se ele não te amaldiçoa. E Deus permitiu que Jó fosse testado. Não porque Deus queria destruir Jó, mas porque Deus confiava na fé de Jó. E então, num só dia, a vida perfeita de Jó desmoronou. Os sabeus atacaram e levaram os bois e as jumentas. Fogo caiu do céu e consumiu as ovelhas. Os caldeus levaram os camelos. E o pior, seus 10 filhos morreram quando um vento forte derrubou a casa. Em um dia, Jó perdeu os bens e todos os filhos. Então, Satanás voltou e pediu permissão para atacar o próprio corpo de Jó. E Jó foi ferido com úlceras malignas, desde a planta dos pés até ao topo da cabeça. A esposa dele, vendo aquele sofrimento, disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre.
Jó estava no fundo do poço, completamente quebrado, e então os amigos dele apareceram. Mas em vez de consolar, eles começaram a dar conselhos destrutivos. Durante capítulos, Jó debateu com esses amigos, defendendo sua integridade, questionando por que isso estava acontecendo. Jó chegou ao ponto de amaldiçoar o dia do seu nascimento. A dor era tanta que ele queria nunca ter existido. Mas repara uma coisa importante. Mesmo no meio de toda essa dor, Jó nunca amaldiçoou a Deus. No capítulo 13, versículo 15, ele disse algo que me arrepia até hoje. Ainda que ele me mate, nele esperarei. E então, no capítulo 38, Deus finalmente aparece. Não para explicar o porquê do sofrimento, mas para mostrar quem ele é. E Jó entendeu. Ele não precisava entender todos os porquês. Ele só precisava confiar em quem Deus é. E então aconteceu algo que mudou tudo. Jó 42:10 diz: E o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Deus deu a Jó o dobro do que ele tinha antes. Jó teve mais 10 filhos e viveu mais 140 anos, vendo filhos, netos e bisnetos. A Bíblia termina a história dizendo que Jó morreu velho e farto de dias. Mas aqui está o ponto. A restauração não veio no tempo que Jó esperava. Veio no tempo de Deus. Isaías 61:3 nos diz que Deus veio para dar uma coroa de beleza em lugar de cinzas, óleo de alegria em lugar de luto, e um manto de louvor em lugar de espírito angustiado. Isso é o DNA de Deus. Pegar o que está quebrado e fazer algo ainda mais bonito. Baseado na história de Jó, eu quero que você entenda duas verdades fundamentais. Deus é um Deus de restauração por natureza. Isso não é algo que ele faz às vezes. É quem ele é. É o caráter dele. Desde o Jardim do Éden, quando o pecado quebrou o relacionamento entre Deus e a humanidade, ele já tinha um plano de restauração. Efésios 1:4 diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso significa que a restauração não é um plano B de Deus, é o plano A desde sempre. Jesus veio com uma missão específica, restaurar. Lucas 4:18-19 diz que ele veio para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus restaurou a vista aos cegos, os membros aos paralíticos, a vida aos mortos, a dignidade aos rejeitados. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não apenas as coisas boas. Todas, inclusive as coisas ruins que acontecem na sua vida. Segunda verdade. A restauração de Deus sempre vai além do que pedimos ou imaginamos. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Jó não apenas recuperou o que perdeu, ele recebeu o dobro, porque Deus não é um Deus de apenas consertar. Ele é um Deus de multiplicar. A cicatriz pode ficar, mas ela vai contar uma história de vitória, não de derrota. Deus não desperdiça dor. Ele usa tudo para o nosso bem e para a sua glória. Então, como você vive isso na prática? Como você aplica essa verdade no dia a dia, quando a dor aperta e a esperança parece distante? Deixa eu te dar 3 passos simples, mas transformadores. Confie no processo, não apenas no resultado. Esse talvez seja o passo mais difícil, porque nosso instinto natural é querer controlar tudo. Queremos entender cada detalhe do plano de Deus. Jó passou por 35 capítulos de sofrimento sem entender o porquê. Ele não sabia que Deus estava permitindo aquela situação para provar sua fé. Ele não sabia que a restauração que viria seria dupla. Ele não via o final da história, mas ele escolheu confiar em Deus mesmo sem entender. E isso fez toda a diferença.
Provérbios 3, 5, 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você não precisa entender todos os porquês para confiar no quem. Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando você não consegue ver. Na prática, isso significa que você vai ter dias difíceis. Dias em que vai parecer que nada está mudando. Nesses dias, em vez de focar no que você não vê, foque no que você sabe sobre o caráter de Deus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus cumpre as suas promessas. Isso não muda, independente das circunstâncias. Abacuque 3, 17 e 18 expressa isso de forma linda. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Isso é confiar no processo. É dizer, mesmo que eu não veja resultado agora, eu confio em quem Deus é. Mantenha-se em oração, especialmente pelos outros. Uma coisa interessante na história de Jó: a restauração dele começou quando ele orou pelos amigos que o haviam julgado e ferido. Imagina só, depois de tudo que eles fizeram, depois de todas as palavras duras, Jó escolheu orar a favor deles. E foi exatamente nesse momento que Deus começou a restaurar a sorte de Jó. Isso não é coincidência. Quando você tira o foco de si mesmo e intercede pelos outros, algo muda no seu coração também. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda você. Ela alinha o seu coração com o coração de Deus. Jesus ensinou isso quando disse em Mateus 5,44: orai pelos que vos perseguem. É difícil manter rancor de alguém quando você está orando por essa pessoa. É impossível permanecer amargo quando você está pedindo bênçãos para quem te machucou. Na prática, isso significa que você vai reservar tempo todos os dias para orar. Não apenas pelas suas necessidades, mas pelos outros também. Ore pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus colegas de trabalho, por quem te decepcionou, por quem te feriu, e ore pelas autoridades, pela sua cidade, pelo seu país, pela igreja. 1 Timóteo 2:1-2 nos orienta: exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quando você ora pelos outros, você está participando do ministério de restauração de Deus. Você está sendo um instrumento na mão dele. Passo 3. Declare as promessas de Deus sobre a sua vida. Aqui eu preciso ser muito claro. Não estou falando de pensamento positivo. Não estou falando de mentalização. Não estou falando de decretar coisas no ar. Estou falando de se alinhar com o que Deus já disse sobre você na sua palavra. Estou falando de confessar verdades bíblicas. Quando você declara as promessas de Deus, você está lembrando seu coração do que é verdade, independente das circunstâncias. Jeremias 29:11 é uma promessa específica de Deus para você. Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo não foi escrito apenas para o povo de Israel. Ele foi escrito para você também. Deus tem pensamentos de paz sobre você. Salmo 139, 17 e 18 diz: que preciosos são os teus pensamentos para comigo, ó Deus, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem o número da areia. Deus pensa em você mais vezes do que existem grãos de areia na praia. Você não está esquecido. Você não está abandonado. Na prática, isso significa que você vai começar cada dia declarando quem você é aos olhos de Deus. Eu sou amado por Deus. Eu sou escolhido.
Eu tenho um propósito. Deus tem planos de bem para minha vida. Eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando você declara isso, você não está tentando convencer Deus de alguma coisa. Você está se lembrando do que já é verdade. Romanos 4,17 diz que Deus chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Quando você declara as promessas dele, você está cooperando com o modo como Deus opera. Você está alinhando sua boca com o coração dele. Mas eu preciso te alertar sobre algumas coisas que podem atrapalhar esse processo de restauração. São armadilhas que o inimigo usa para nos manter presos no lugar da dor. Primeiro antídoto: evite a pressa. Vivemos numa cultura de micro-ondas. Queremos tudo para ontem. E quando se trata de restauração, nossa tendência é querer acelerar o processo. Mas a restauração de Deus tem o tempo certo. E acelerar o processo pode atrapalhar o resultado final. Pensa na história de Abraão e Sara. Deus prometeu um filho, mas eles se cansaram de esperar e tentaram ajudar Deus através de Agar. O resultado foi Ismael. Não que Ismael fosse ruim, mas ele não era Isaque. Ele não era o filho da promessa. Quando você está com pressa, você aceita qualquer coisa que pareça com a promessa. Mas quando você espera no Senhor, você recebe exatamente o que ele prometeu. Isaías 40:31 nos ensina: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar no Senhor não é passividade, é confiança ativa, é continuar fazendo sua parte enquanto Deus faz a parte dele. Como responder à ansiedade? A ansiedade vai bater, pode ter certeza disso. Principalmente quando você está no meio de um processo de restauração. A ansiedade sussurra: e se não der certo? E se Deus esqueceu de você? E se essa promessa não era para você? Quando a ansiedade bater, e ela vai bater, você tem uma escolha. Você pode dar ouvidos a ela, ou você pode lembrar do caráter de Deus. A primeira coisa é reconhecer que sentir ansiedade é normal. Jesus mesmo suou gotas de sangue no Getsêmani. A ansiedade é uma emoção humana, mas você não precisa ser controlado por ela. Filipenses 4, 6, 7 nos dá uma receita prática. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando a ansiedade vier, ore. Não ore apenas pedindo. Ore agradecendo também. Agradeça pelo que Deus já fez, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele vai fazer. E lembre-se, Deus está trabalhando mesmo quando eu não vejo. Ele nunca falha, Ele não me esqueceu. Como lidar com a culpa? A culpa é outra armadilha perigosa, principalmente quando você está passando por dificuldades. A culpa sussurra: isso é por sua causa. Se você tivesse feito diferente, nada disso teria acontecido. Você não merece restauração. Talvez você realmente tenha feito coisas erradas. Talvez algumas das consequências que você está colhendo sejam resultado das suas escolhas. Mas eu tenho uma notícia. Isso não desqualifica você da graça de Deus. A graça de Deus não depende do seu desempenho. Ela depende do caráter dele. E Deus é gracioso mesmo quando você não merece. 1 João 1,9 nos garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse o que você fez de errado, peça perdão, e então aceite a graça. Não fique remoendo culpa depois de pedir perdão. Salmo 103:12 diz: como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Quando Deus perdoa,
Ele esquece. Ele não fica lembrando você do seu passado. Você também não deveria ficar. Como vencer a comparação? A comparação é outro veneno sutil. Você olha para a vida dos outros e pensa, por que eles estão sendo abençoados e eu não? Por que o casamento deles está funcionando e o meu não? Por que eles têm saúde e eu estou doente? Por que eles prosperaram e eu estou na luta? A comparação rouba sua alegria e mata sua gratidão. Ela faz você focar no que você não tem, em vez de agradecer pelo que você tem. Jesus enfrentou essa questão com Pedro. Depois de restaurar Pedro, Jesus falou sobre o futuro dele. Pedro perguntou sobre João: "E este, que será dele?" A resposta de Jesus foi direta: "Que te importa a ti? Quanto a ti, segue-me." João 21, 22. Em outras palavras, pare de olhar para a jornada dos outros e foque na sua própria jornada com Deus. Cada pessoa tem um tempo diferente, um processo diferente, uma restauração diferente. O que Deus está fazendo na vida do seu vizinho não tem nada a ver com o que Ele está fazendo na sua vida. Gálatas 6:4 nos orienta: examine cada um a sua própria obra, e então terá motivo de glória somente em si mesmo e não em outro. Quando você se comparar com alguém, lembre-se, você não conhece a história completa daquela pessoa. Você não sabe pelas dificuldades que ela passou para chegar onde está. E mais importante, Deus tem um plano específico e único para você. Ele não está trabalhando com modelos de fábrica. Cada restauração é personalizada. Deixa eu resumir o que conversamos durante esses minutos juntos. Primeiro, entendemos que Deus é um Deus de restauração por natureza. Não é algo que Ele faz às vezes quando está inspirado. É quem Ele é. É o DNA dele. Desde o Jardim do Éden até a cruz, toda a história da humanidade é uma história de restauração. Deus pegando o que está quebrado e fazendo novo. Segunda verdade, a restauração dele sempre vai além do que pedimos ou imaginamos. Ele não apenas conserta, ele multiplica. Ele não apenas restaura, ele melhora. Jó não apenas recuperou o que perdeu, ele recebeu o dobro, porque Deus é abundante em tudo que faz. Os 3 passos práticos que podem transformar sua perspectiva hoje. Primeiro, confie no processo, não apenas no resultado. Você não precisa entender todos os detalhes do plano de Deus. Você só precisa confiar no caráter dele. Segundo, mantenha-se em oração, especialmente pelos outros. Quando você intercede, você participa do ministério de restauração de Deus. E isso muda você também. Terceiro, declare as promessas dele sobre você. Não pensamento positivo, verdades bíblicas. Alinhe sua boca com o coração de Deus. E lembre-se dos antídotos. Evite a pressa. Responda à ansiedade com oração e gratidão. Lide com a culpa através da confissão e do perdão. E não se compare com ninguém. Sua jornada é única. Seu tempo é específico. Sua restauração será personalizada. Acima de tudo, lembre-se, Deus está trabalhando na sua vida mesmo quando você não consegue ver. Ele nunca para, ele nunca desiste, ele nunca esquece de você. Vamos orar juntos. E se você estiver assistindo, não importa onde você está, feche os olhos comigo e vamos falar com o Pai. Pai Celestial, obrigado porque Tu és um Deus de restauração. Obrigado porque o que está quebrado na nossa vida não é o fim da história. Obrigado porque Tu tens planos de bem para nós. Planos de nos dar esperança e futuro. Planos que vão muito além do que conseguimos imaginar. Pai, eu oro por cada pessoa que está assistindo este vídeo agora. Tu sabes exatamente pela situação que cada um está passando. Tu sabes do coração quebrado, tu sabes da luta financeira, tu sabes da doença, tu sabes do sonho que parece ter morrido. E eu peço, Pai, que Tu toques no coração de cada um agora com a Tua esperança, que eles sintam a Tua presença de uma forma real.
Ajuda-nos a confiar no teu tempo, Senhor. Ajuda-nos a ver que tu estás trabalhando, mesmo quando não conseguimos enxergar. Fortalece a nossa fé durante o processo. Dá-nos paciência para esperar. Dá-nos coragem para continuar. E que possamos ser testemunhas vivas do teu poder restaurador. Que nossa história seja um testemunho da tua fidelidade. Eu oro por restauração em cada área da vida que precisa ser tocada pelo teu poder. Restauração nos relacionamentos, na saúde, nas finanças, nos sonhos, na esperança. Que cada pessoa saia daqui hoje sabendo que não está sozinha. Que tu estás com ela. Que tu estás trabalhando a favor dela. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para nos dar vida abundante, nós oramos. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, se Deus falou com você através dessas palavras, deixa nos comentários a palavra restauração. Eu quero saber que Deus está trabalhando na sua vida. E quando você escrever essa palavra, você está fazendo uma declaração de fé. Você está dizendo, eu creio que Deus está restaurando minha situação. E se você quiser, conte um pouquinho da sua história também. Às vezes, compartilhar nossa luta ajuda outras pessoas a não se sentirem sozinhas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí e ative o sininho. Toda semana eu trago mensagens que vão fortalecer a sua fé e te ajudar a crescer espiritualmente. Este canal existe para ser um instrumento de encorajamento na sua vida, para ser um lembrete constante de que Deus te ama e tem planos maravilhosos para você. Deixa seu like também se essa mensagem foi uma bênção para você. Isso ajuda o YouTube a mostrar este conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir esta palavra de esperança. E compartilha com alguém que precisa ouvir isto. Seja um instrumento de encorajamento na vida de outra pessoa. Eu quero que você saia daqui hoje com uma certeza absoluta no coração. Deus não terminou de escrever a sua história. O capítulo que você está vivendo agora pode ser difícil, pode ser doloroso, pode parecer que não tem fim, mas não é o último capítulo, nem é o capítulo que define toda a sua história. Deus é especialista em finais surpreendentes, Ele é mestre em reviravolta, Ele é expert em transformar tragédia em triunfo. A história de Jó poderia ter terminado na cinza, com ele raspando as feridas com um caco, mas não terminou ali. Terminou com restauração dupla, com uma vida plena, com um testemunho que até hoje nos encoraja. Sua história também vai ter um final glorioso. Pode não ser do jeito que você imagina, pode não ser no tempo que você quer, mas vai ser do jeito que Deus planejou. E o plano dele sempre é melhor que o nosso. Deus está restaurando tudo, sua esperança, sua alegria, seus relacionamentos. Sua saúde, seus sonhos, seu futuro, e isso inclui você, especialmente você. Você que está assistindo agora, que precisava ouvir esta palavra. Se esse vídeo fez sentido para você, comente aqui nos comentários, se inscreva no canal e tenha a certeza de que você não está esquecido. Você não está abandonado, você não está sozinho. Deus está com você, Deus está por você e Deus está trabalhando por você. Confie no processo. O melhor ainda está por vir.